Dia 20 de janeiro de 2026, Café está repleto de novidades, muitos assuntos. Maxime a caminho da Polônia, Leandrinho está indo embora, Esforça a caminho do Tadjeres, reforços chegando ao Vasco da Gama, Brenner e Nestroça, Adrielson tem negociação. Quais são as posições que o Vasco quer reforços para essa temporada? Vou dar um spoiler também sobre como é que está andando a negociação para aquisição da SAF do Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais nesse café que promete com muita informação. Vou falar sobre Nike também. Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no nosso canal. Direto e reto, Polônia é o destino do Maxime Domingues. Está tudo certo? E ele hoje deve se despedir do Vasco. O Vasco aguardando só a documentação chegar para anunciar a despedida do suíço, que não deu certo, lamentavelmente, não rodou no Vasco da Gama. Havia uma grande expectativa, um jogador inteligente, fala 5 idiomas, mas dentro de campo realmente não deu um chute na bola como a gente esperava, né? Foi emprestado para o Toronto, aqui na MLS, ele jogava no Canadá, desde outubro estava fora, inclusive o JP, meu grande amigo aqui dos Estados Unidos, mandou essa informação, mas não rodou, jogou contra a equipe do Nova Iguaçu, mas um negócio foi feito e hoje deve ser sacramentado. Assim como o Esforça, ele sendo o Maxime para o Cracóvia da Polônia vendido e o Esforça emprestado para o Tadjeres da Argentina com opção de compra, né, de 50%, aí o Vasco já fazendo essa negociação para o Tadjeres. Outro jogador que também não rodou no Vasco, outro jogador que também não disse ao que veio, cercado de muita expectativa, não rendia nos treinamentos. Então, outro jogador que está de saída. Daqui a pouco eu vou falar de quem está chegando, né? Fica comigo até o final do vídeo. Outro atleta que está indo embora, já se despediu, inclusive, nas redes sociais, agradecendo muito ao Vasco da Gama, Leandrinho. Esse jogador eu torço muito, porque tem uma história de vida de muita luta, de muitos obstáculos. Torço muito por ele e lamento que ele não tenha tido tantas oportunidades, mas muito passa por ele também. Informações que eu tenho de dentro do Vasco, que a questão física jogava contra o Leandrinho. Que ele agora no novo clube, no Emirados, que ele desperte, que faça uma grande temporada por lá, que arrebente, porque ele tem técnica, mas precisa se dedicar fisicamente, né? Enfim, olha, antes de entrar nas novidades, quero agradecer demais o meu amigo, meu irmão aqui do canal, Eric Fernandes, que eu tive o privilégio de conhecer aqui em Orlando durante essa minha estada, estou por aqui ainda nos Estados Unidos. Me deu esse presente lindo, 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 do New Orleans Saints. Ah, rapaz, o time da NFL, da camisa, muito obrigado. Adorei aqui, ó, o símbolo do Saints. Coisa linda. E Nike também, coisa linda. Aliás, obrigado, Eric, vou fazer o vídeo todo com essa linda camisa. Aliás, falando em Nike, ontem conversando com o dirigente do Vasco, ele me disse o seguinte, falou, Fábio, de todos os lançamentos feitos pela Nike no Brasil, Nike Brasil, o lançamento Vasco foi o que teve o maior sucesso. E eu contra-argumentei com ele, falei, uma pena que os números poderiam ser muito maiores se não fosse uma visão conservadora no lançamento, com as peças que estão à disposição do torcedor, porque esgotou. Não tem jeito, o torcedor comprou. O torcedor do Vasco é um torcedor que compra o que oferecem a ele, o torcedor que tem uma demanda reprimida muito grande. Quando foi feito o lançamento, foi tido como base a estimativa do Corinthians quando trouxe o Ronaldo Fenômeno. O Vasco superou e muito, esgotou rapidamente, a procura continuou muito grande. São poucos dias, o lançamento foi dia 15, hoje dia 20, então a gente está falando de 5 dias, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 dias hoje, completando. O lançamento explodiu, maior venda da Nike Brasil, chama-se Vasco da Gama. Alguém tinha alguma dúvida? Se algum executivo da Nike tinha dúvida, ou se os nossos executivos da SAF tinham dúvidas, tá aí a resposta. E vou dizer mais, quando a camisa branca chegar às lojas em março, porque ela já estreou com o time contra o Nova Iguaçu, vai ser outro sucesso de venda. Quando a camisa de goleiro chegar, vai ser outro sucesso de venda. Quando a de treino chegar, vai ser outro sucesso. A número 3. E assim vai, porque o torcedor abraça o Vasco da Gama. E assim continuará sendo. Vamos falar sobre chegadas agora, hein? Atenção, torcedor. Verratti foi embora, abriu um espaço gigante na nossa folha salarial. E dentro desse espaço gigante, o Vasco tem tudo acertado com o atacante Brenner. Aguarda um ok hoje da Udinese, ou amanhã, nas próximas horas aí, para anunciar o atacante Brenner. Ele que foi criado no São Paulo, passou pelo Fluminense, Fernando Diniz conhece muito bem esse jogador, rápido, atua nas funções ali do centro, da parte central do ataque, mas pode jogar também pelos lados. É o do jogo associativo, como gosta Fernando Diniz, de aproximação, de tabela, de triangulação. Aliás, o time do Vasco vai ficar muito rápido, porque o Brenner está chegando no modelo de negócio, como foi o Alan Saldívia, com uma compra de direitos, uma parte dos direitos econômicos do atleta, e o Vasco ficando sócio da operação com o clube, no caso, a Udinese, mas se ele performar,
compra o restante. Assim está com o Alan Saldívia via Colo-Colo. Outro jogador que está chegando, meio atacante colombiano, Inestrosa. O Boca Juniors dava como certa a contratação dele, tinha tudo alinhado e tal, mas o Vasco fez uma proposta tentadora, como disse o Pedrosa, e exclusivo. Parabéns ao Pedrosa por esse golaço. A negociação vai girar em torno de 6 milhões de dólares, porque tem comissão, tem empresário, enfim, tem a tributação. E o Vasco tem conseguido êxito nessas negociações porque tem efetivamente pago os clubes e paga os empresários, fazendo com que o mercado olhe o Vasco com credibilidade novamente. O Vasco vai buscar um jogador que São Paulo, Fluminense, Flamengo, dentre outros clubes, o Boca Juniors estava praticamente fechado, mas esses clubes sondaram um atleta que se destacou no Atlético Nacional, passou rapidamente da base do Palmeiras, mas destaque do meio atacante colombiano de 23 anos com a camisa do Atlético Nacional. Aliás, o Vasco daqui a pouco vai virar uma seleção colombiana, né? Vai ter o Vasco Colômbia. Já fizeram até a montagem da camisa, estou mostrando aqui assim a brincadeira que fizeram, mas é impressionante. Inestrosa é muito bom jogador rápido, também do jogo associativo, da velocidade, da busca pelo gol, com características semelhantes ao John Arias, que hoje está, né, no futebol inglês. Vai se encaixar muito bem com as características do Ryan, do Andrés, do Nuno, do Coutinho. O Vasco passa a ter opções no setor ofensivo. Falei de 5. Normalmente 4 jogam. Tem o Rojas, 6. Já 2 vão ficar no banco. Olha que maneiro você olhar para o banco e ter opções. As coisas começam a clarear. Falei de futebol inglês, lembrei do Cuiabano. O Vasco fez uma sondagem ao Nottingham Forest através do dirigente Edu Gaspar para saber a situação do Cuiabano. Foi apenas uma sondagem, não houve negociação nenhuma, nem vídeo proposta. Mas o Vasco tem interesse sim no Cuiabano, mas não tem interesse no Adrielson. Conversei com o dirigente do Vasco ontem que me disse isso. Olha, Adrielson não, até porque nós vamos nesse momento com os zagueiros que temos e composição da base. Se aparecer uma grande oportunidade, aí óbvio, né? Principalmente nesse modelo de negócios que o Admar tem aí na mente, né? Pode ser uma compra com um pedaço mais para frente por metas ou empréstimo com opção de compra. O Vasco, inclusive, já fechou a negociação antecipadamente do Andrés Gomes, que tem impressionado demais os dirigentes do Vasco, que estão empolgadíssimos com a possibilidade de Inestrosa, Andrés, Nuno, Ryan. O Vasco vai tentar segurar o Ryan até o meio do ano. Aliás, sobre o Ryan, já dei esse spoiler. E vou dizer mais, sobre negociação envolvendo a venda da SAF para o Marco Lamacchia. O grupo, que avançou muito, como disse o Pedrinho na entrevista para a Roberta Barroso da ESPN, 4 etapas, numa velocidade que assustou, mas empolgou os dirigentes do Vasco. Nesses últimos dias não tem tido muito contato, o que era do jogo, porque o judiciário estava de folga, os advogados também e tal. Mas todo mundo conta realmente com o avanço dessa negociação, que ainda tem mais algumas etapas a cumprir. Eu não posso dizer para vocês se são 10 etapas, 7, 8, mas ainda tem como, por exemplo, uma das grandes etapas falar sobre valuation. Esse tema eu vou guardar para o vídeo hoje das 6 da tarde. Conto com a sua audiência porque a Admar está on fire. Fábio Azevedo está on fire com muitas notícias para você aqui no nosso Café Vascaíno. Marco Lamacchia também está chegando aí. Tudo isso e muito mais às 6 da tarde. E o Ryan, fica ou vai embora? Eu conto mais tarde. Um grande abraço, ótima terça-feira e até mais tarde. Então é isso, perna de grilo, mais um grande giro de notícias do Vasco da Gama para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado no maior clube do Brasil. A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.